Olá, bom dia. Você que está ligadinho aqui na Imagem TV, agora 9h30 da manhã. Você que está me acompanhando pela Rádio FM 101, 8 horas da manhã de sábado. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Pense Bem. Hoje eu estou recebendo uma pessoa, aliás, todas as pessoas que vêm ao meu programa sempre traz um tema muito interessante para a reflexão. E hoje eu estou recebendo o Aguinaldo Neres. Ele é diretor do projeto Resgatando Princípios e Valores. Então vamos bater um papo com este jovem aí. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo ao meu programa. Para falar do projeto, você vai falar daqui a pouquinho. Primeiro eu quero conhecer um pouco você. Me fale do Aguinaldo. Você é natural de onde, Aguinaldo? Sou natural de Lages. Lages. Tá. E o que te levou, de repente, a esse projeto Resgatando Valores? Conta um pouco dessa história. O projeto Resgatando Princípios e Valores, ele surgiu em 2012, mais ou menos, nessa data, devido a um problema que a gente teve que enfrentar dentro de casa, né, em relação ao contexto escolar, e acabou surgindo esse projeto, né? Então, a partir daí a gente tem trabalhado, focado na educação. Tá. Então, você vai nos contar a situação, como foi que aconteceu essa situação, para que desencadeasse o projeto. Assim, meu filho fazia parte, estudava numa escola e ia normal para a escola todo dia, e eu voltava sozinho, sem problema nenhum, até um dia a coordenação da escola me fazer uma ligação e dizer: olha, o Aguinaldo vem na escola, o teu filho está com um probleminha e vem dar uma olhada, ver se ele não está doente, né? E aí a gente se deslocou até a escola. E fomos lá para ver, cheguei lá, constatei, né? A gente olhou, ele não estava com febre, garganta normal, e assim, só um pouco chorando, né? Na época ele tinha 11 anos, e aí levei ele para casa, fiquei acompanhando, né? Por orientação da gestão da escola, ficamos acompanhando o dia todo e não deu reflexo de uma pessoa que estava doente. Naquele momento lá na escola, ele estava naquela situação. Estava naquela situação. Voltou para casa, ficou tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Justamente. No primeiro momento, você imaginou o que poderia ser? No primeiro momento eu não tive ideia. E eu perguntei para ele: filho, tinha trabalho para entregar depois da pausa, né? Que isso foi próximo da pausa. Não tinha prova. Não tinha. Eu disse: filho, o que aconteceu então, né? Por que o pai teve que ir na escola? Por que você está desse jeito? E aí eu comecei a conversar com ele. Ele disse: não sei, pai, o que está acontecendo. E aí ele começou a responder daquele jeito. A gente foi batendo papo com ele e fiquei com ele aquele dia, né? Mas ele te respondeu logo de cara, ou ele ficou muito recolhido, aí demorou para te dar uma resposta, ou para falar contigo a respeito do ter acontecido ou não ter acontecido alguma coisa? Não, assim, o que ele comentava, pai, não aconteceu nada. Mas ele não sabia dizer o estado que ele estava assim, né? E aí eu levei ele na escola segundo dia, levei ele no terceiro dia, todos os dias eu deixava ele na escola, chegava em casa, o telefone tocava, a direção: Aguinaldo, teu filho está da mesma forma, vem para a escola, a gente precisa conversar. E aí aquela sequência, né, de idas na escola para pegar o filho, levar para casa, no outro dia fazer mais uma tentativa, levar para a escola novamente, e aí foi por alguns dias, né? Até quando a gente sentou com o pessoal da direção do colégio, e ele sugeriu... Lá tinha atendimento psicológico nessa escola? Não, no momento não tinha. Tinha parte de orientação, mas orientação pedagógica, tá. Né? A ATP também, que acompanhou bastante de perto. E aí a sugestão foi que a gente encaminhasse ele para um atendimento psicológico. Sim. E aí foi o que a gente fez, acabou fazendo 10 sessões e também a psicóloga não descobriu nada. E nesse tempo assim foi um pouco terrível, porque a gente não sabia como agir. A gente tinha... Eu só imagino uma situação dessa, né? Você ficar vendo o teu filho manifestando uma situação e de repente você preocupado, querendo resolver, ele não se abre e diz que não tem nada, mas o não tem nada tem sim, porque estava acontecendo. Justo. Quer dizer, mas ele transmitia que nada estava acontecendo de anormal, mas ele tinha atitude anormal. Sim. Então alguma coisa realmente estava acontecendo. Ele travou. Tem certas situações que às vezes as pessoas travam e não conseguem se abrir. Então deve ter acontecido exatamente isso com o teu filho, né? Ele se travou, ele não conseguia dar uma explicação lógica pelo que ele estava sentindo. Justo. Isso. Justo. E nesse tempo a nossa cabeça ficou confiando em Deus, orando para que ele melhorasse, e os dias foram passando e a gente começou a pensar de tudo. Né? De repente houve um abuso,
né? Ninguém está livre dessas coisas terríveis que acontecem, ou houve um abuso de autoridade, né? Ou bateu em alguém e alguém prometeu de pegar, essas coisas assim que acontecem. Aquela história que sempre acontece, né? E aí, em certos momentos assim, a gente ficava para baixo junto com ele, mas nunca perdemos a confiança, né? De acreditar que ele ia melhorar. Então, aí você observava em casa as reações dele, o comportamento dele em casa, você e a tua esposa acompanhando? Justo. Para ver se pescavam alguma coisa. Pegava alguma coisa que ele não conseguia externar, não conseguia pegar. A única coisa que a gente percebeu foi que ele não... Tipo assim, a presença nossa era principal naquele momento. Ou seja, não podia me perder de vista até dentro de casa e nem a mãe dele. Estava sempre junto com um ou procurando com o outro. Um ou outro. Procurando estar Quer perto. dizer, então ali você já pode ligar alguma coisa em relação a você e a esposa. Quer dizer, em relação a pai e mãe. Justo. Alguma coisa o angustiava se não os visse perto. Justo. Mas sem conseguir definir o quê. O que era, né? Então. O que era. O dilema era esse. O que é, né? Tipo assim, ele procurava um abrigo de proteção da nossa presença. Sim. Né? A gente não conseguia identificar o que é. E passavam-se os dias. Aí, esse tempo que ele foi na psicóloga, ele se isentou da escola. Né? Ou seja, ele não foi mais para a escola, ficou indo na Mas psicóloga. não foi porque ele não quis ou houve uma decisão de vocês com a direção? Uma decisão nossa, com a escola, seguida com a cooperação da escola e a doutora que estava fazendo o atendimento, né, que ele se ausentasse um pouco, ou seja, ele estava enfrentando aquele trauma, né? E aí se passou, acho que uns 10 dias, foram 10 sessões ou mais, né? E aí se passou esse tempo e um dia eu estava assistindo uma mensagem e nessa mensagem a pessoa que estava transmitindo a mensagem, ele falou uma palavra assim, ó, não manda o teu filho para a guerra. Se você não estiver disposto a entrar Você estava assistindo um programa? Alguém uma falando... ministração. Alguém falando, alguém falando, sim. Um pastor falando na época, assim. E aí foi onde ele citou, não manda teu filho para a guerra se você não estiver disposto a entrar na guerra com teu filho. Quer dizer, estava vindo naquele momento uma resposta que você pedia. Uma resposta que eu pedia. Às vezes a resposta nos vem de uma forma que você não imagina. Né? Você está passando por certa situação, aí você pede a Deus, é aquela história, não importa o teu segmento religioso, mas que você tenha. Você não pode ficar alheio a um segmento de fé. Há que ter. Então, de repente, de uma forma ou de outra, quando você faz um pedido a Deus, de uma forma ou de outra, essa resposta vem. Só que nós precisamos estar muito atentos a essa resposta. Né? De repente, tu percebeu naquele momento, através desse ministro da palavra, esse pastor, uma resposta a qual que você estava necessitando. Justamente. E daí? Foi onde eu conversei com o Gabriel e disse, filho... Só repete o que o pastor disse, não deixe o seu filho... Não manda o seu filho para a guerra se você não estiver disposto a entrar na guerra com ele. Né? E aí foi como uma chave, porque uma chave, algo se abriu. O campo de batalha do Gabriel era a escola. Era aquele lugar. E eu dentro de casa, se eu mandasse ele ficasse em casa, eu ia ter que estar buscando ele no campo de batalha, porque eu não entrei na guerra com ele. Né? Então foi onde eu conversei primeiro com ele, com a esposa, e disse, filho, se o pai... aceitar frequentar contigo alguns dias de aula, né? Ficar contigo nesse contexto que para você tá terrível, topa? E eles topam, pai. E aí foi onde a gente voltou para dentro da escola com ele, frequentamos algumas aulas, fui relembrar do 6º ano como é que era. Vamos abrir um parênteses dessa conversa, porque eu só estou aqui imaginando, e com certeza os ouvintes ou os telespectadores estão aqui também imaginando como foi essa situação. O pai, o filho concordou que o pai fosse para participar das aulas, o que é muito difícil. Um menino nessa idade, dificilmente ele vai querer o pai lá inserido no contexto dele com os amigos. E a aquiescência da direção da escola, né? Que houve uma abertura que te oportunizou a isso. Eu só imagino, e os demais colegas de turma lá, de repente há um pai aqui dentro da sala de aula. Quer dizer, algo totalmente fora do comum. Fora do comum. Quer dizer, acho que é o primeiro caso que eu estou sabendo, o seu caso, de você estar lá numa sala de aula com o seu filho. Quer dizer, a direção da escola achou por bem que seria o ideal você estar lá também. Concordou. Tá, então vamos lá, o teu primeiro dia de aula junto com o teu filho, qual foi a reação de todo o pessoal lá? A reação do pessoal ela foi engraçada, né? É mais ou menos o sorriso que você deu. Foi a expressão deles olhar um pai, né? O professor também, né? Um pai, né? Dentro da sala de aula, né? Mas para o Gabriel, assim, foi a segurança dele.
né? Ele não ficou constrangido, né? De um amiguinho olhar, o pai tá junto. Não, ele não ficou, ele se sentia bem seguro naquele ambiente, né? Então foi um tempo assim que a gente se sujeitou, e eu acho que todo pai se sujeitaria, né? Para ver um filho vencer, Com né? certeza. Para ver um filho Não, vitorioso sem dúvida naquele momento de trauma que ele estava vivendo. E né? você se inseriu mesmo no contexto, participando das aulas, as atividades também. Justamente, eu olhava a atividade, tentava ajudar ele em algumas coisas, depois deixava ele sozinho, porque ele sabia, a guerra era outro tipo de guerra, né? Sim, não o escrever. Daqui a pouco ele estava te ensinando, você nem lembrava mais do conteúdo do sexto ano. Né? Foi um tempo que a gente... Você relembrou coisas que é lógico. E o teu sexto ano, na época de sexto ano, era de uma forma, o sexto ano hoje é outra forma. Justamente. Você acabou aprendendo também com o seu filho. Aprendendo ali junto com ele, outras coisas relembrando, né? Mas foi um tempo assim que a gente escolheu passar para poder vencer isso. Tá, e daí? Então você ficou lá com 10 dias. Deu mais ou menos esse tempo aí, uns 10 dias. E o que você percebeu nesse período em que lá estava? Nesse período, assim, até o momento em que o Gabriel, graças a Deus, hoje o Gabriel está com 15 anos, né, venceu isso. Sim. A gente se dizer, vamos viajar na sexta, porque não vai no sábado, porque ele gosta de hoje de estar, e estar no mesmo contexto, na mesma escola. Né? Então, a gente ficou esse tempo junto com ele lá. E um dia ele bateu um papo com a mãe dele e falou a respeito do problema, né? Aquele problema que a gente pensava, abuso sexual, violência, agressão, tinha tarefa para entregar, não entregou, essas coisas assim que a gente pensou em todas as hipóteses e não conseguimos chegar. Uma conclusão, ele mencionou que foi devido a um sonho que ele teve, e nesse sonho... Daí, nesse momento, ele sentiu segurança para colocar para fora. Abrir, coisa que nem a psicóloga conseguiu tirar dele. Justamente. Mas o que me parece, quando você fala isso, que a insegurança dele era tamanha que ele não conseguia verbalizar o que ele sentia, mesmo com a insistência de todos os profissionais. Justo. Mas foi no momento que ele se sentiu seguro para falar assim, agora eu vou falar porque já não está mais me atingindo. Justamente. Quer dizer, ele superou aquela situação, daí ele se abriu. Daí qual foi o fato que o prendia? O fato foi que ele teve um sonho, e nesse sonho ele chegava em casa e não existia mais pai, não existia mais mãe, não existia mais irmão com quem ele ficar. E aí foi onde gerou esse desfecho, né? E isso gerou um trauma nele, e gerou esse desfecho dele não poder perder o pai e a mãe de vista. Ele tá junto, né? Então foi se fechando. E aí no outro dia, depois que ele confessou, depois que ele se abriu, que ele se sentiu livre para compartilhar com a mãe, e que depois a mãe compartilhar com a gente, no outro dia ele disse, pai, fica comigo só até na hora da pausa. E eu fiquei pensando que ia chegar em casa, de repente o telefone ia tocar de novo, o teu filho... Né? Ele mesmo pediu ele isso? Ele mesmo, ele sugeriu. Pai, sem intervenção, sem pedido meu, não. Ele disse, pai, fica comigo só até no horário da pausa. Para mim foi uma surpresa, mas também resposta, né, de Deus. E aí fui para casa e ficava com a cabeça no colégio, né? Disse, daqui a pouco liga, e não ligou. No final da aula fui buscar ele. No outro dia ele, pai, hoje você só me leva e depois me busca. Aí eu levei e busquei. Aí no terceiro dia, pai, não precisa me levar e nem me buscar. E foi onde a situação se resolveu. E você morava distante da escola, não? Em torno de 500 metros, 800 metros. Não, então dava para ele ir e voltar. Ia e voltava. Já ia antes, né? Sim, assim, então superou. Aí essa situação, no sonho, ele chegava em casa e existia um vazio. Existia um vazio. Não existia a segurança dele, que para uma criança... Mas existia uma casa ou não existia nem casa? Existia uma casa vazia. Justo, pelo que a gente pôde entender, era uma ausência, uma falta do pai e da mãe. Uma coisa falta interessante família, isso. Né? Então foi... E aí se solucionou, né? Nesse tempo que a gente passou lá, ele acabou vencendo e a gente venceu junto. Ele passou a ser um outro menino. Justamente. Com outra cabeça, com outro entendimento. Que lição você tirou dessa experiência até naquele momento ali? Naquele momento foram várias as lições. Uma delas é que realmente quem ama vai ofertar a sua própria vida pelo filho, né? Para ver que esse filho precisa vencer no momento que ele precisa. Ou seja, a nossa família estruturada em torno daquilo para vencer, né? Foi um tempo onde a gente teve que ser família mesmo, de verdade, e o envolvimento de todos. E daí na escola foram várias as situações. Na escola teve situações assim que... para que serviu esse tempo? Porque a gente é acostumado... Por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? Por que acontece isso? E a gente esquece de fazer uma reflexão. Né? Fazer uma reflexão, tipo o nome do programa. Pense bem. Pense bem, exatamente. Né? Pensar bem, não é pensar, é pensar bem. Justamente. E aí a gente fazendo uma reflexão, para quê? Para que tudo isso?
né? E foi onde a gente chegou à conclusão que a gente poderia estar cooperando com a educação. Porque nesse tempo, briga na escola, depredação de patrimônio, droga, sexualidade, meninas que engravidam antes da hora, né? Comentários de aborto, né? E assim, a gente foi despertado nesse contexto, onde a gente estava dentro da escola. O que a gente tem feito pela escola. Isso a partir do momento que você, assim, vamos fazer uma reflexão em relação ao que ocorreu com o nosso filho, você, sua esposa, quem mais estava nessa reflexão e que culminou com essa preocupação de fazer alguma coisa a mais por parte de vocês? Isso eu costumo dizer que foi interno e mais familiar. Primeiro você. Primeiro em mim, e aí a família estava compartilhando do mesmo momento e eu compartilhei a respeito disso. Né? Que a gente pode fazer alguma coisa. Isso veio a ti como uma intuição, um despertar, como foi o momento que aconteceu, eclodiu? Eu acredito que foi um despertar, né? Um despertar assim no sentido de que Deus me despertou para essa situação, porque não parecia um caos. Você olha para a escola, parece que é normal. Né? E aí está tudo normal, ou seja, eu tive que estar inserido. Então eu acredito que tudo teve um propósito, né? Estar inserido, estar participando e poder ver aquele caos. A partir dali houve despertamento, onde eu fiquei constrangido, né? O que eu tenho feito? Nessa escola passou os meus irmãos que hoje têm 50 anos, né? Aí passou eu que hoje 40, aí meu filho, né? Meus 2 filhos passaram na escola. E aí, nesse sentido, o que a gente tem feito para cooperar com essa situação? Com a escola. Com a escola, com a Se educação. quer citar o nome da escola, fica à vontade. Escola Frei Nicodemos. Frei Nicodemos no... Bairro Petrópolis. Bairro Petrópolis, tá. Estuda lá até hoje. Na época era a Tere, que era a diretora, nos acompanhou, foi de um auxílio tremendo. A Adriana hoje é diretora e na época a Adriana era assistente técnica e pedagógica. O momento de eu ir buscar o meu filho na escola, ele só ficava com ela. Ele ficava juntinho dela até eu chegar. Né? Ela estava entregando alguma coisa na sala, fazendo reunião, ela levava ele junto até eu chegar na escola. Ele se sentia seguro com ela também. Né? Então, são pessoas assim que foram bênçãos na nossa vida, né? E nos ajudaram nesse momento. E no restante, tinha mais 2 gestoras, Simone, a Maritza. Né? Com certeza você deve ter divulgado, o pessoal de lá deve estar acompanhando o programa hoje. Divulguei para o então pessoal. Vamos aproveitar e mandar um abraço para a diretora da época. A Tere. Deve estar acompanhando o programa. E a diretora atual? A diretora atual é a Adriana. Adriana, então um abraço a todo esse pessoal e todos os professores lá do colégio. Escola Básica Frei Nicodemos. Frei Nicodemos, um grande abraço a todos vocês. Que bom que vocês estão conosco. E pessoal, se vocês quiserem fazer algum comentário, mandar algum alô aqui para o Aguinaldo, para o programa, fiquem à vontade, que na medida do possível aí vamos lendo aí para vocês. Vamos fazer um pequeno intervalo. O nosso intervalo é bem pequeno mesmo. Rapidinho nós voltamos. Até já. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Estamos de volta batendo esse papo com o Aguinaldo Neres, do projeto Resgatando Princípios e Valores. Contamos a história do Aguinaldo e tudo o que aconteceu com ele, e o filho dele foi instrumento
para que acontecesse um despertar. Eu digo, as coisas são maravilhosas, Aguinaldo. Sim. Eu digo, essa energia, a deidade, esse Deus maravilhoso, nos oportuniza situações incríveis. Nós que às vezes nos afastamos, nos desligamos, não ficamos ligados para prestar atenção, como importantes somos todos nós, e nós somos instrumentos. Todos nós somos instrumentos. Só temos que entender que instrumento para quê serve. Cada instrumento serve para alguma coisa, né? Então cada um de nós serve para alguma coisa. E como instrumento devemos estar muito bem preparados para ser um bom instrumento. E nesse momento que aconteceu esse despertar com você, e aí a partir de então, agora eu vou começar a me dedicar, fazer a minha parte, já que eu tive esse aprendizado através do meu filho, junto com o pessoal da escola. Agora, como eu posso fazer? Naquele momento, o que fazer e como fazer? Aproveitar esse momento também para ser grato ao meu filho, porque ele foi ferramenta e ele foi uma das partes que mais sofreu, né? E esposa, porque foi uma guerreira junto com a gente, né? Então não posso deixar Cita o nome, esposa? Grato. Irene Rodrigues. Irene. Também trabalha na área de educação, é gestora de escola, já faz 10, 11 anos que trabalha. Qual escola que ela atua? Ivo Pacheco, no CEM Ivo Pacheco. Né? Tá. Então, ser grato a eles. E eu acredito assim, como você falou que somos instrumentos, né? Eu comparei isso não como uma gestação, como algo que foi gerado por Deus na nossa vida, né? Ou seja, a gestação ela gera desconforto. Você é a parte passiva, não ativa, é o bebê, aquilo que está sendo gerado que se torna ativo, né? E foi no momento de lágrima, de dor, né? Momento de oração, de busca para vencer aquilo ali, né? Que foi gerado, né? E aí chegou o tempo de dar a luz, né? E para dar a luz também foi o mesmo Deus, né, que usou toda essa ferramenta dele, né, para nos atrair para esse propósito, foi o que compartilhou o projeto. Não foi algo que eu sentei, fiquei elaborando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, uma estratégia, né? Foi muito rápido, assim, foram 3 sonhos que eu tive, né, em relação ao projeto, e aí eu acordei, fui lá e botei no papel, mas assim, foi bem rápido. E aí, a partir disso, a gente começou a colocar em prática, né? A gente tinha situação, a gente foi despertado, e agora o que a gente vai fazer com aquilo que a gente conhece? Né? Porque quando não conhece, beleza, a gente é ignorante, não conhece. Mas agora a gente está tendo conhecimento. Né? O que a gente vai fazer com tudo isso? Né? E também recebemos a graça de poder colocar em prática isso, né? E elaborar esse projeto. E aí a gente começou a perceber que a maioria das pessoas que se aproximavam para fazer parte já eram pessoas da área. Né? Pedagoga. E a gente disse, não, é realmente um chamado. E as pessoas foram chegando. Quer dizer, vocês começaram a comentar a respeito e houve voluntários. O projeto é voluntário e houve voluntários para o projeto. Exato, né? que coisa maravilhosa. E aí houve quantos inicialmente estavam nesse projeto? O projeto inicial, quantas pessoas? O projeto inicial estava em torno de 3 pessoas. 3 pessoas. Né? E aí as outras pessoas foram olhando que caminham com a gente são amigos. Sim. Né? Essa é uma vantagem muito grande, o amigo, né? A gente poder ter amigos. E aí começaram a caminhar junto com a gente. Hoje é um grupo mais ou menos de 15 pessoas, que maravilha, né? Que maravilha. E aí cada um como algo que eu falo assim que a gente entendeu, uma comparação com o corpo humano, né? Tipo, nós somos um corpo humano, né? Então, por mais que o dedinho seja semelhante ao outro dedo, ele não é o outro dedo, né? Então, ele tem uma função Exato, específica. você falou uma coisa muito bacana, nós temos aqui, são 5 dedos, nós todos eles totalmente diferentes, mas essa diferença que dá unidade, né? A operacionalidade da mão, né? Porque se fossem todos os dedos iguais, não teria a mesma função. Justamente. Então, isso nos mostra o quê? Que ninguém é igual. Nós somos unos, indivisíveis, nos assemelhamos e não somos iguais. E essa diferença dentro de um respeito, isso é muito importante, entendemos que essa diferença diz respeito à união pelas diferenças faz a praticidade da ação. Justo. Então, nesse seu projeto, exatamente desta forma que aconteceu. Seres diferentes, mas com o mesmo propósito. Aí aconteceu a operacionalidade e a praticidade nesta operação. Justamente. Primeira ação. Como foi que aconteceu? E nesse colégio, então, foi... A primeira ação foi nesse colégio, onde a gente precisava alcançar todos.
E a gente começou a pensar, não adianta a gente trabalhar só com o aluno. Né? O aluno precisa, mas o professor precisa, o pai precisa, a família precisa. Porque se a gente olhar o caos que está no mundo hoje, todo mundo saiu de dentro de uma família. Todo mundo faz parte de uma família. Né? E esse caos é desde o mais alto escalão, tipo o STF, até a chegar na base. Né? Ou seja, então, a gente olha por esse lado. Né? E aí, que tipo de ação fazer? Vamos fazer uma ação que seja meio que global no contexto escolar. Né? E aí a gente primeiro fez um café para os professores dessa mesma escola. Né? Eles têm um horário de pausa, e no horário de pausa eles vão para a sala deles e tomam café. E nesse dia organizamos uma sala sem eles sem eles saberem, totalmente diferente, no segundo piso. Eles desceram para tomar café no andar de baixo. Né? Aí chegaram lá, tinha um da equipe dizendo, a diretora está esperando vocês para uma reunião lá em cima. Alguns ficam emburrados, porque é o horário do café, como vai fazer reunião? Ou imagino que tá pegando, né? E aí subiram, a gente tinha organizado a sala, esperou eles se aglomerarem na frente da porta, abriu, decoramos a sala e servimos esse... Foi uma surpresa? Foi uma surpresa, a ponto de professores de lá, depois a gente bateu um papo muito rápido com eles, oferecendo, né, esse serviço, estar junto, ou vocês não estão sozinhos, né? E assim, professores mestres de educação quase se aposentando, dizer, nunca aconteceu isso. A gente nunca viu isso. Então, eu creio que foi algo criado por Deus e compartilhado com a gente para que a gente possa agir nesses momentos. Né? Então, foi bom. E outro ponto, a gente fazia reunião de pais, chamando o pai para a responsabilidade dele. Né? Uma das perguntas era, como está a educação hoje? E aí a tendência nossa é ser críticos. Né? Porque você assiste o jornal, você critica. Lê o jornal, você critica. Vê o Facebook, você critica. Né? E aí, como está a educação hoje? Hoje está ruim porque antes era melhor. Né? E a diretora é isso, e o professor não atende disso, e aquela coisa. E aí, mas como que a gente chegou nessa situação? E aí foi gerando um despertamento. A primeira pergunta, todo mundo respondeu com ênfase e muito rápido para responder. Né? A segunda é o que a gente fez. Como que isso chegou? Aí a gente para e pensa um pouquinho. Ao ponto de os próprios pais dizer, não, verdade, o meu filho ele grita aqui porque ele grita em casa também. Né? Então, ou seja, a gente trazer os pais para o lugar de onde de repente a gente sai. E é onde pode oportunizar a harmonia, né? Justamente. A harmonia de casa com a escola, essa união que faz muito bem. E aí os professores receberam de forma muito tranquila e empolgados, inclusive, com o projeto, mas vocês tinham em mente de qual seria a ação inicial do projeto. Como vocês fariam esse projeto de resgatar os princípios e valores? De que forma fazer isso? A primeira forma, depois disso, a gente elaborou um evento chamado Café e Educação, né, onde você convida pessoas da educação, né, pessoas de fora da educação, parceiros, para que a gente sente e possa discutir a respeito desse projeto. Ou seja, se eu acredito nisso e eu creio que isso é um projeto que é bênção para a educação, eu preciso compartilhar. Né? E a partir disso a gente foi elaborando, montando aquilo que já estava dentro. Né? Se eu disse que foi gerado, estava dentro. Então a gente só pode elaborar ali. Então foi o que a gente fez. A gente começou a trabalhar em paradas pedagógicas, começamos a trabalhar em reunião de pais, encontro com alunos, né? Dia da família na escola. Tudo isso faz parte do projeto hoje, né, que a gente está desenvolvendo. Tá, e a primeira ação foi lá no primeira ação foi lá dentro escola, do colégio. Como escola. Foi essa primeira? Foi boa essa ação, tanto na Escola Frei Nicodemos, quanto o Café com Educação, que foi aqui na rua Dom Jaime Câmara. Né? Foi o pessoal aderiu, foi onde o pessoal começou a participar do programa. Ainda hoje, professores que participaram daquela época ainda mandam mensagem. Olha, tenho ouvido falar do projeto, o projeto está avançando, conte com a gente. E foi ali, foi bom. Foi mais do que a gente esperava. Né? Foi mais então, esse momento houve um encontro de pais e professores. Pais e professores. E os alunos, em que momento vocês começaram? Agora vamos agir com os alunos, que afinal de contas o foco principal são as crianças, os alunos, mas para que culminasse com eles tinha que haver um preparo através de professores e pais, e vocês fizeram isso. E com os alunos, como foi? Com os alunos a gente fez na parte de teatro, né? A gente fez um teatro e também um dia a gente estava com o Rodrigo Reis, que é um cantor de rap, né? E aí foi nessa mesma escola, e aí fazer um trabalho só para a juventude, né? Despertar eles para isso, né? E eu achei engraçado que uma das escolas que a gente foi, colocaram a gente na equipe de aceleração, ou seja, eram para estar além, não tão, vamos dar uma acelerada, né? Sim, porque é um projeto que existe, e aí chegamos para apresentar esse teatro,
e botamos as 2 cadeiras na frente, que são 2 personagens, né? E aí um personagem sentou, a hora que entrou o outro personagem, toda a equipe pegou as cadeiras e viraram de costa para a parte do teatro. Os alunos. Os alunos, ou seja... Mas reprovando ou não aceitando? Não é reprovando, porque não sabia ainda o que estava acontecendo. Não aceitando, como se de repente você estivesse invadindo no meu espaço e... aquela rebeldia natural do aluno. Estou invadindo o meu espaço, meu momento, que é isso? Não quero saber disso. Justamente. Teatro aqui, para que eu quero disso aí? Justamente. Então, e aí... E daí como foi? E aí, de momento foi um choque, porque a gente era novidade. A gente era novidade. Quando você vai apresentar uma coisa, o público te vira as costas. E aí, mas começamos. E na época estava eu e o Márcio, um grande amigo meu, e aí, companheiro pela causa também, acredita aí na você era de vida. Qual personagem e o Márcio era qual personagem? Eram 2 personagens que, tipo assim, eu prefiro não falar agora aqui o nome do personagem, né? Porque a gente tenta não gravar nem nada, para dar uma expectativa diferente para a pessoa que vai ver, né? Mas assim, a gente usou, no dia usamos o mesmo nome. Né? Eu, Aguinaldo, e ele, Márcio. Né? Usamos o mesmo nome e tratamos de assuntos da vida, né? E aí, quando o Márcio começou a desenvolver a sua parte no teatro... Improviso isso ou tinha um roteiro? Tinha um roteiro, mas era algo que... Como está bem dentro da gente essas coisas... Muitos cacos, como justo. E aí a gente foi juntando tudo, e a hora que o Márcio começou a parte dele falar na linguagem que o jovem fala, né? E o que a gente foi apresentar, o que os jovens dizem, nas expressões. E aí eles começaram a virar novamente as carteiras para frente e prestar atenção no teatro. Opa, esse assunto me interessa. Esse assunto interessa. E aí no final o desfecho é um desfecho que é bom, um desfecho que mexe com o jovem, que mexe com o professor, né, que chama eles para a realidade, para que eles entendam que tudo isso vai passar. Nem sempre ele vai ter 14 anos, nem sempre ele vai ter 16 anos, que existe um futuro pela frente e que o futuro dele depende do agora. Né? Depende desse presente, né? E aí eles ficaram... O bacana disso tudo, Aguinaldo, me parece que vocês trabalharam aquela verdade momentânea deles, né? Na faixa etária. Porque nós temos verdades, né? Conforme a nossa faixa etária, nós vamos tendo as nossas verdades. E se alguém nos traz uma verdade diferente daquela que acreditamos ser verdade, acontece exatamente o que eles fizeram. Vira-se as cadeiras, né? Porque, pera, você não está no meu universo, não está na minha verdade, não quero saber disso. Mas, como nós somos seres mutáveis, a partir do momento que você passa a ter entendimento de algo além daquilo que você imaginava que era uma verdade, você começa a agregar novos valores. Então a tua verdade acontece uma transformação no seu momento de verdade. Então isso é muito importante entendermos, porque que bom que nós temos esses momentos de verdade, que a progressão do conhecimento nos faz cada vez seres melhores, né? E vamos sendo forjados, firmes e fortes. Se assim desejarmos, e com esse aporte que vocês oportunizaram a todos eles, vocês estão conseguindo forjar novos seres, novos valores. E você consegue perceber o alcance de toda essa ação de vocês? Sim, a gente consegue perceber no momento em que você passa por algum lugar, depois você recebe mensagem de aluno, depois você recebe mensagem de professor, depois outros te convidam, aquilo que você compartilhou, aquilo que a equipe compartilhou, porque como eu falei, a equipe é grande, tem pessoas que trabalham com teatro, tem pessoas que trabalham com música, tem pessoas que servem em qualquer forma, né? Tipo assim, houve situações de a escola convidar o projeto, e no projeto tem pessoas, tem o Dena, né, que é um amigão, e ele é fantástico na cozinha, né, é padeiro e é cozinheiro, e algumas escolas assim, elas nos convidaram e eles acabaram fazendo a janta para a escola numa parada pedagógica, né? Alugaram um salão, tudo, eles pagaram todos e o projeto ofertou esse serviço através do Dena e através do pessoal, servindo na mesa, né? Um momento de palestra, um momento de descontração, né? E foi bom porque a gente, como é que pode ser? Não é um trabalho explosivo. Sim. É um trabalho caminhando no passo certo. Né? Ou seja, a gente tem contato nos lugares onde a gente passou, a gente senta com essas pessoas, a gente bate papo com essas pessoas. Algumas, né, estiveram na nossa casa, né, como foi o prazer de te receber, poder sentar na mesa, tomar um café contigo, se conhecer melhor. Isso, eu não te conhecia, foi realmente muito bom. Justamente. E aproveitar também, agradecer o Gabriel Matos, né, tanto você quanto o Gabriel pelo convite. Né? São pessoas que acreditam na transformação de vidas. O Gabriel, um menino maravilhoso da FM 101, grande abraço, Gabriel, um guri batalhador de grande valor esse menino.
Um grande abraço, realmente. Quando ele mandou a mensagem falando sobre o projeto, com certeza as portas estão abertas, porque o Pense Bem é exatamente isso, para pensarmos bem. Eu acho que esse seu projeto está inserido no contexto do pensar bem, do entender bem, saber o que nós estamos fazendo. Afinal de contas, estamos fazendo o que nesse mundinho? E a nossa passagem por esse espaço físico é tão rápida. A média de idade de 76 anos, isso é um piscar de olhos, né? Imagina o nosso planetinha dentro da Via Láctea, não dá para ver a olho nu. Quer dizer, então, e nós estamos aqui dentro disso. Quer dizer, esses 76 anos é um piscar de olhos. Então, é importante entendermos como é importante a nossa ação para a sociedade. E nesse caso de vocês pegando um campo maravilhoso que é a educação. Eu acho isso aí importantíssimo. Aí as pessoas devem estar conjecturando aí, né, Aguinaldo? Vocês devem estar ganhando uma boa grana, né, para fazer um trabalho desse, né? Muito. Dinheiro, ó. Chovendo. Muito dinheiro. Uma fortuna deve ser, né? Não, o nosso trabalho é voluntário, a gente não ganha fortuna nenhuma, não recebemos para isso. Absolutamente nada. A gente prefere não envolver finanças. Né? E aí, lógico, tem custo, todo projeto tem um custo, tem custo de logística, tem custo de material. E até nisso aí, a gente tem encontrado algumas pessoas. Parceiros. A pessoa não pode estar. Né? Eu acredito muito na identidade. Claro. Tipo assim, você chegar e olhar para dentro de você, e eu nasci para isso. Né? Então, tem pessoas que nasceu para ser advogado, que nunca vai para uma escola. Né? Mas essa mesma pessoa que nasceu para ser advogado ou para ser um médico, ele se importa com a causa, ele se importa com o bem, ele se importa com a transformação de vida. Né? E essas pessoas abençoam. Tipo o café que a gente fez, né? Café Guidali cede alguma coisa, né? O Léo, que é do eu já agradeci o Café Guidali. Falando no Café Guidali, eu faço questão de frisar novamente, porque se colabora com um projeto desse, vou citar e faço questão de citar aqui. Então, um grande abraço e parabéns a vocês do Café Guidali, que abrem e colaboram com um projeto desse. Quem mais tu falou? Restaurante New Fish, parceiros, a gente fez um café colonial lá. Olha. Eles cederam todo o ambiente, a cozinha, tudo ali, participaram junto na elaboração, e aí a gente conseguiu fazer uma arrecadação. Né? Ou seja, isso é investido, porque quando você sai para a escola, quando você vai fazer projetos, tem pessoas que têm roupa, tem outras que não têm, tem gente que tem o que se alimentar, tem outros que não têm, e esse é o momento de você amar o próximo. Porque a gente ama tendo atitudes. Não é quando a gente fala, eu te amo. Não, eu amo, por isso eu tenho atitude. Né? Então você consegue, porque pessoas abençoam também. E aí disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu preciso também entender que eu preciso ter amor por mim, até para poder entender o amor de Deus por mim, para transmitir esse amor ao meu próximo. Isso é importante que tenhamos. E o desamor nesse nosso mundo é tão grande, né, Aguinaldo? E trabalhar esse amor é muito importante. E me parece, eu até quero relembrar contigo, que quando conversamos em sua casa, você me disse que teve alguns... O ano passado, né, parece que esse ano deu tudo bem, mas o ano passado alguns diretores de escola não aceitando o projeto, criando até um obstáculo para esse projeto, foi isso? Não. Os diretores sempre mantiveram as portas abertas, né? Houve um caso que envolveu a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação. Que estava numa visita numa escola onde o projeto foi na escola no mesmo tempo. Né? E aí, a secretária de Educação... Não foi a secretária, foi uma assistente dela que estava lá, não me relembro o nome dela, não vou citar também o nome dela. Aí ela disse, não, o projeto tem que passar pela secretaria, tem que ter o aval da secretaria. E aí eu disse para ela, o projeto já está na secretaria. Está com quem? Eu passei o nome da pessoa que estava, e dela pegou contato, não, a gente vai olhar e a gente aprova ou não o projeto. E acabaram, de repente, não aprovando o projeto, ou não me ligando, não procurando. Contrapartida, o diretor que está na escola, o gestor que está na escola, o coordenador, ele é o dono daquele momento. Ou seja, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter uma independência para trabalhar, não ferindo os princípios da secretaria, sim, lógico, claro. Mas podendo trabalhar pelo bem da escola. E a gente sempre conseguiu se movimentar, mesmo sem o apoio da secretaria. Contrapartida, nessa atual gestão, a gente houve uma abertura melhor, né? Tu já vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou ainda voltar a esse tema a secretária da Secretaria de Educação. Mas a secretária da secretária, né? Secretária da Secretaria de Educação, que
criou um obstáculo. Isso eu acho um absurdo. Mas tudo bem, nós voltamos em 2 minutinhos até já. Nem 2 minutos, acho que 1 minutinho nós já voltamos. Até já. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de Lages. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018 5755. Hamburgueria Mix Gourmet, carnes puras assadas na brasa e na hora. Chopp Bierbaum, música ao vivo, estacionamento próprio. Hamburgueria Mix Gourmet, o autêntico hambúrguer assado na brasa. Na Luiz de Camões, em frente ao Banco do Brasil. Telefone 3018-6868 ou 992002027. E estamos de volta para o último bloco do programa Pense Bem pela Imagem TV ao vivo na quinta-feira, 9h30 e Rádio FM 101, 8 horas da manhã de sábado. Um grande abraço a todos vocês que estão acompanhando o programa e batendo esse papo maravilhoso com esse meu querido amigo Aguinaldo. Tem algum comentáriozinho aí? Tem ali, mas eu tô longe de vista aqui, Bianca. Ele é da minha esposa, Irene É? Da minha esposa, Irene Rodrigues. Deixa eu ver se eu consigo ler aí. Me ajude aí, Aguinaldo. Deus é bom, em todo tempo é bom. Quem que quer? Quem? Minha esposa. A Irene? Essa é a Irene. Irene, grande abraço, Irene. Poxa, mas eu estou precisando aumentar o meu óculos, Bianca. Estou precisando aumentar o grau do óculos. Eu estou enxergando pouco aqui. Grande abraço. Ó. Tem mais comentários, depois vamos ler. Mas do bloco passado, o Aguinaldo falou lá pessoal da secretaria, que estava lá, uma secretária da secretária, é isso? Gestão passada. Da gestão passada, criando um obstáculo. Aí você disse que já estava o projeto na secretaria, mas parece que não tiveram muito interesse em aprovar, e a independência do gestor da escola oportunizou o que aconteceu. Eu fico abismado com uma posição dessa. Sabe por quê? O ego. O ego é uma coisa terrível, né? As pessoas se acham senhores de todas as razões e de todas as verdades. Infelizmente, precisam ser vistas de uma outra forma. Eu já citei aqui, não vou repetir, mas eu tive uma experiência muito, muito desagradável com alguém da educação, aí já citei, eu acho que nem faço mais questão de citar, porque não merece ser valorizado a pessoa, porque eu já citei. Mas isso, no caso, é estadual, daí não municipal. Nesse caso, era municipal. É município. Mas, atualmente, você é super bem recebido, tanto pela Secretaria da Municipal e Estadual também? Justo. Hoje, todos os colégios, você tem portas abertas. Sim, a gente tem o aval para trabalhar. E só voltando na parte de obstáculo, eu creio que o obstáculo é para ser superado. Ah, né? sem dúvida, então, e só valoriza. Justamente. Só valoriza, com certeza. E a gente tem superado, não foi aquilo que parou, a gente continuou seguindo, né? E Só me ajude a ler ali o comentário aí agora. Pati Barros, a gente fez um projeto também na escola dela e está ali. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Valeu, Pati. Um grande abraço. Que bom. Tem acompanhado. Poxa, a gente. ainda bem que você está aí que enxerga melhor que eu, senão ia ser um pouco difícil. Continue então ali. E aí, agora em contrapartida, a gente tem esse apoio, né? A gente começou com esse apoio pelo João Alberto, né? Que foi o primeiro que abriu as portas, ligou para o Estado, né? Ele disse, olha, eles têm um projeto bom. João Alberto Duarte. João Alberto Duarte. Grande pessoa. Um cara, um parceiro, assim, um amigão. E aí abriu as portas, depois foi com a Val, com a Aida e com a Ivana. A gente sentou ontem mesmo, estava numa reunião à tarde na Secretaria de Educação, batendo um papo
a respeito de algumas demandas que está surgindo, né? E aí, mas hoje tem aceitação, sim, e eu creio que a gente venceu, e a gente vence os obstáculos que vêm pela frente, porque não é um projeto nosso, né? Como eu disse, se foi Deus que instituiu, é Ele que dá graça para dia a dia a gente avançar. E aquela história, vocês têm que ser cada vez melhores instrumentos, cada vez mais, aperfeiçoado. Mas vamos ver um resultado prático disso. Exemplos de você, desde o início, há quanto tempo já faz o projeto? Assim, mais efetivamente uns 2 anos e 2 anos meio, e mas pouco. é desde 2012. Nesses 2 anos e pouco, nos fale de algum exemplo das crianças trazida para uma consciência dentro desse projeto. Nos cite algum exemplo. Assim, eu não vou citar nome, né? Claro, mas teve alunos, assim, como daquela turma, né? Tipo assim, uma turma que se considerava uma turma rebelde, né? O nosso mundo é aqui, o mundo deles é lá. Pessoas que hoje fazem parte e oferecem o seu talento para o projeto. Né? Coisa maravilhosa. Ou seja, pode descobrir, a gente conheceu meio tímido, meio rebelde, né? E a gente de se aproximar e a gente conseguir identificar na vida dele um talento e essa pessoa hoje se oferece para estar ajudando. Né? Ou seja, voltou a acreditar que é possível ser um ser humano bom. Né? Pessoas que desenhavam mais ou menos, mas achavam que desenhavam mal. E desenhavam bem. Né? Desenhavam bem, na verdade. Hoje, desenhando. Né? Quando o Rodrigo esteve lá, de pessoas fazer desenho e mandar para o Rodrigo. Né? Fazer um cantor de rap, boné, e o vestimento igual. Rodrigo, olha o desenho que fiz. Né? Então, foi muito bom. Teve alunos que fizeram parte da nossa casa com autorização dos pais. Né? Poder ficar um período, tipo assim, de 2 aulas na nossa casa, no intervalo que a Irene não estava trabalhando. Para eles poderem ver a família, poder sentar com a gente. Né? Porque a tendência nossa de ser humano, né, quase que natural, é a hora que a gente vê alguém que é diferente da gente, a tendência é rejeitar. Sim, né? claro. E daí, se alguém é diferente da gente e no sentido ruim, né? No sentido ruim, você olha, é drogado, né? Fala muita besteira, qual é o risco de mexer? A tendência é a gente afastar mais ainda. Né? Vai segregando. Mas para Deus ama tanto essa pessoa quanto me ama. Tanto quanto, e oportuniza a transformação na Sempre. vida dela como na minha. Né? Então a gente precisa abraçar em amor essas pessoas. Um drogado precisa estar junto com a gente para ele vencer aquela situação. Né? Quem é mentiroso precisa estar junto com alguém que fala a verdade. Não precisa dizer você é mentiroso. A tua própria conduta denuncia. Para que ele entenda que a mentira não leva a absolutamente nada que construa. Pelo contrário, ela destrói. E trabalhar verdade faz com que a pessoa tenha, pelo seu entendimento, crescimento. Eu acho que isso é muito importante. Que tenha e que as crianças possam ter esse despertar. Através desse exemplo maravilhoso que vocês estão dando, só tem que parabenizar o trabalho. Agora, uma coisa também muito importante, você citou aqui muito desse poder de Deus, da energia da deidade, e falar sempre de um segmento de fé que é importante ter. Que não podemos caminhar alheio a um segmento de fé, né, Aguinaldo? Precisamos estar ligados com Deus. São várias formas de você chegar a Deus. Existem vários segmentos religiosos, mas para Deus não existe placa. Placa de igreja, para Deus não existe. O ser humano ainda precisa colocar suas plaquinhas lá, até para a sua própria referência pessoal. Mas o importante é entender que precisamos respeitar aquele que pensa diferente. Olha o exemplo da diferença do dedo. Vamos respeitar aquele que pensa diferente, porque são esses diferentes que, unidos, constroem. Então, se você é do segmento A, ou eu sou do segmento B, ou outro do C, não importa. Mas o nosso propósito, nós temos o mesmo propósito. Então, unidos, nós vamos construir. E isso aqui me veio agora, Aguinaldo. Se eu vejo vocês, tenho lá o segmento de fé, o segmento religioso, mas vocês estão se doando graciosamente. Infelizmente, no mundo atual, nós vemos situações de segmento religioso aí, que a cifra está na cabeça de todos. Só se fala em cifras. Como se trabalhar para Deus era um grande empresário que precisa de muito dinheiro. E nós vemos isso diariamente. Não sei se tu vê, eu vejo. Eu acompanho, eu sou uma pessoa que acompanha em vários segmentos. Vejo uma matéria recentemente na Globo, citando um segmento religioso aí, que, meu Deus do céu, tira até o vale-refeição das pessoas. Tiram casa das pessoas, carro das pessoas, que hoje tem processos e mais processos em cima desse pessoal,
para pegar de volta, tirar a subsistência das pessoas, prometendo o dobro, o triplo. Que nós sabemos que não é assim que funciona. Eu nunca vi, você viu em algum momento, tem alguma citação bíblica que diz: ide construir castelos, ide construir catedrais, ide construir igrejas. Existe isso? Eu pelo menos desconheço. Tu conhece? Não, é importante frisar isso, é aquilo que eu falei. A gente vê, né? Ou seja, a mentira, ela é denunciada quando a verdade é apresentada, né? Então, tipo assim, a verdade está se apresentando, né? Eu creio que Deus está levantando pessoas nesse tempo que realmente se importam com a causa, né? Que a causa não é uma causa financeira. Claro. Porque se eu creio realmente que o projeto é de Deus, quem sustenta o projeto é Deus. Claro. E ele usa diversas formas, né? Ele usa diversas formas para isso. Sem explorar ninguém. Sem explorar. Outra coisa, eu não acredito que Deus venha estabelecer uma religião, né? Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus é Pai. E como Deus sendo Pai, ele nos oportuniza a ser filho. Então, acho que o caminho, né, para mim, é se tornar uma família com Deus. É se tornar uma família com Deus. Aí cai esse negócio de placa, de religião, de denominação, né, de cada um querendo ser maior do que o outro, né? Se o próprio Filho de Deus veio para servir, né, a humanidade caída, pecadora, né? Não, e a gente quer estar em lugar alto, a gente quer estar em lugar de destaque, né? E contrapartida, essas coisas têm nos roubado do propósito de formar uma família com Deus, né? Então, aí eu começo a trabalhar para mim e usar o nome de Deus. Eu começo a levantar império e usar o reino de Deus, né? Então, contrapartida, não, isso é do homem, isso foi gerado no homem, porque o que Deus gera é o próprio Deus que libera o recurso, né? Ou seja, a saúde, os talentos, né, os dons, tudo isso eu creio que veio dele, né? Então, nesse sentido, e para mim foi quando eu encontrei... E onde Cristo pregava? Na rua. Na rua. Rua, templo, né? Casa, entrava na casa do pecador, entrava nos lugares onde ele ia ser criticado, né? Então, é nesses lugares, é nesse tipo de situação que eu acredito. E quando você falou, não diz, estabeleça isso ou estabeleça aquilo, cria um prédio, um castelo, uma mansão, coisa e tal, eu acredito muito nisso, porque quando Cristo fala de igreja, ele não fala de prédio, ele fala de pessoas, ele fala de vida, né? Seja você uma igreja. Você um lugar, templo. Um lugar onde ele quer habitar. Um lugar onde ele quer habitar. Exatamente, né? isso. E a gente se acha tão pequeno muitas vezes, mas ele criou, tanto eu, quanto você, quanto qualquer ser humano, com um lugar cabível, onde ele cabe, né? Um lugar onde ele pode estar. E é isso que nos conduz. A falta esse vazio dessa presença de Deus, é o que leva o homem a trabalhar para si próprio. É o que leva o homem a desenvolver projetos visando o seu próprio reino, né? Ou o seu próprio império, porque reino é outra coisa. Né? Reino é dele e não é democracia, não é qualquer um que dá palpite. Ele estabeleceu. Existem princípios, né? Existem coisas, valores que a gente perdeu ao longo do tempo, que a gente está resgatando, formando com ele uma família. Verdade. E entendendo que nós fazemos parte da grande família universal. Se somos filhos de Deus, somos todos irmãos, fazemos parte desta grande família universal e precisamos entender que eu preciso entender que para crescer eu não preciso te atropelar, não preciso te derrubar. Se eu te der a mão e juntos caminharmos, vamos ambos crescer, ambos evoluir. A máxima é essa do amar ao próximo como a si mesmo. Deem-se as mãos e vamos crescer. Esse exemplo é maravilhoso. Eu tenho, como outros tantos exemplos que tem aí, que as pessoas se dão as mãos e caminham, mas caminham com sobriedade, caminham com tranquilidade de dizer, vamos agregar valores, vamos pensar bem para podermos ter um mundo melhor para nós, para nossos filhos, para a sociedade como um todo. E isso é muito importante. Então, hoje você consegue atender quantas escolas? Eu só fico imaginando o pessoal pedindo, quantas escolas tem lá, só no município? É bastante escola, né? Eu nem fiz cálculo, nem contou. Você conseguiu já trabalhar todas as escolas do município? Não, falta muito. Nem as estaduais, algumas estaduais já trabalhou? Algumas estaduais, bastante municipais, mas falta muita coisa, é um trabalho longo. De repente, me veio aqui puxa vida, você tem aí 15 pessoas, você falou. De repente, convocar mais pessoas aqui através do programa Pense Bem, mais pessoas para vir fazer parte desse projeto, colaborar com esse projeto, fazer esse trabalho em escola, de repente você dividir 3, 4 equipes, atender mais escolas. Puxa, seria tão bom isso, né, Aguinaldo? Hoje a gente é... Como é que eu posso dizer assim? A gente não é onipresente, né? Mas a gente consegue se dividir e teve vezes assim de um tá atendendo uma escola, o outro tá atendendo a outra, o outro atendendo a outra, né? Um teatro aqui, de repente vai ter que correr para lá apresentar uma dança, mas está dando certo. Mas fica o convite, né? De pessoas que queiram conhecer o projeto, tem a página no Facebook, Resgatando Princípios e Valores. Resgatando Princípios e Valores. Isso. Né? E lá pela página do Facebook vai poder ver os trabalhos, acompanhar os trabalhos da equipe, ver as pessoas do projeto e bater
bater papo com a gente, conversar com a gente. Claro. Eu venham conhecer, convido também a empresários, né, que venham conhecer o projeto, que nos convide para, de repente, bater Sim. um papo com eles, porque é do interesse de todos, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas para que futuramente eles não sejam, ou eles deixem de ser, vamos supor, um claro. drogado, um ladrão, né, que vai assaltar o próprio empresário. Mas Eu acho vamos pensar um pouco além disso. Lógico, a meta é a criança, o jovem lá na escola. Mas vamos pensar um pouco mais amplo. Vamos pensar bem? Vamos? Sim. Vamos pensar bem. De repente, esse seu projeto pode oportunizar os empresários. De repente, lá na empresa tem lá 30, 40 funcionários. Não pode se fazer um trabalho dentro daquela empresa? Sim, sim. Tá aí, ó, uma oportunidade. Vai lá fazer um teatrinho lá para os funcionários. Sabe lá quantos problemas aqueles funcionários estão passando? Justamente. Se um problema familiar, problema pessoal, com bebida, com droga, alguma coisa, de repente, através de um trabalho desse, pode ser oportunizado um resgate de muitos valores dentro dessa empresa, hein, Aguinaldo? Justo. Daí é lógico, de repente, esse empresário pode chamá-los e colaborar com alguma coisa. Né? E não vai pagar algum preço, não, mas através da ação de vocês, colaborar com o projeto. Até um pouco financeiro, alguma coisa, para que vocês também cubram suas despesas, que não são poucas, né? E possam atender mais pessoas. Está aí, de repente, uma ideia lançada aqui no programa. Justo. Você havia pensado nisso já? A gente pensou e a gente fez algumas vezes. Né? Acho que chegou a fazer? Duas vezes chegamos a fazer, então. assim, onde usamos pouco tempo, mas foi um tempo eficaz. Né? Foi pouco tempo, mas é um tempo de qualidade. Né? Porque a gente sabe que o empresário ele precisa da hora trabalhada do funcionário para que, no final, vai tudo dar certo, tanto para ele quanto para o funcionário. Mas o que você falou é muito importante, Lauvir. Né? A gente hoje vê que o rendimento está baixo por causa de uma situação na vida da pessoa. Nem sempre é por causa do coletivo da equipe. Né? Mas, de repente, o indivíduo, eu estou mal no casamento, eu estou mal nas finanças, né? De repente, eu estou passando por um problema de alcoolismo, eu preciso de ajuda, ele não consegue render. Claro. Ele não consegue, quanto poderia render, né? Então, nesse sentido. Leia para mim lá, por gentileza. Muito boa conversa, Deus é bom. Lariana, isso aí é Nora. Olha só, a família toda ligadinha. curtindo. Grande abraço, Lariana. Meu querido, nós estamos chegando ao final do programa e o programa vai ficar tão gostoso, tão bom, que nós ficaríamos mais uma hora aqui. Mas tudo tem seu tempo. Outra oportunidade de você virar para falar um pouco mais desse seu projeto e outras novidades que com certeza virão. Eu quero que nesse momento agora, você olhando para aquela câmera, firme uma mensagem para os nossos telespectadores e também para os nossos ouvintes da FM 101. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. E a mensagem que eu gostaria de deixar para você nesse dia é que é possível uma transformação. Que esse caos que a gente está vendo generalizado é possível. A partir do momento que você se desprende, de repente, de você mesmo e você passa a agir não só como um espectador ou como um crítico da situação, mas você passa a se envolver como parte da solução do problema, eu acredito que juntos nós somos mais fortes, podemos chegar em lugares mais distantes e cumprir com o nosso propósito. Eu tenho uma missão, você também tem uma missão. Então, o que a gente precisa é unir as nossas forças, unir as nossas mãos e cooperar para que isso aconteça. Eu acredito numa cidade melhor, eu acredito num país melhor, eu acredito que essa geração que está vindo atrás de nós não vai se perder mediante essa nossa ação no dia de hoje. Eu queria agradecer a todos vocês. Guinaldo, maravilha o que você disse, e vamos lembrar também o seguinte, né, pessoal? Não fique seguindo exemplos de cima. Exemplos que estão vindo de cima não valem, não. Não são bons. Não são bons. Olha o que estão tentando fazer agora, ó. Deputados estão tentando votar leis lá para beneficiar, para se eternizar no poder. Nada disso é bom. Isso aqui é um exemplo bom. Isso é um exemplo bom. Preocupar com o social, com a sociedade. E ninguém está ganhando dinheiro. Não são políticos. Esse é um trabalho que as pessoas se dedicam em prol da sociedade. De amor ao próximo, verdadeiramente. Meu querido, muito obrigado por estar no programa. Agradeço. A vocês que estão acompanhando pela Imagem TV, pelo Facebook, um grande abraço. Meus queridos ouvintes da FM 101, já há 4 anos comigo. Que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa.